Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre neoplasias. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida estou à disposição. Eu vou compartilhar então com vocês a tela para iniciarmos a nossa aula. Bom, então as neoplasias elas são lesões constituídas por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, ou seja, independente, com a perda ou redução de diferenciação em consequência de alterações em genes e proteínas que regulam a multiplicação e a diferenciação das células. Então, só lembrando que genes são fragmentos do DNA, pedaços desse DNA. Neoplasia também é considerada como um crescimento anormal de células, excessivo, progressivo e ilimitado, que ultrapassa os tecidos normais. É irreversível e persiste de maneira excessiva, mesmo após o término do estímulo que induziu a alteração. Câncer é o conjunto de doenças caracterizadas por um crescimento celular descontrolado, pela morfologia do tecido alterado e pela capacidade de migração das células para outros órgãos. Então, tem um crescimento desordenado de células que se tornaram anormais, provenientes, então, dessas alterações nos genes que controlam o crescimento da célula, e que tendem a invadir, então, tecidos e órgãos vizinhos. É um grupo de doenças complexas com comportamentos diferentes do tipo celular do qual se originaram, e é uma doença genética das células somáticas, ou seja, daquelas células não reprodutivas, originando-se de mutações em genes que controlam a multiplicação das células somáticas. Então, câncer vem do grego carcinos, que significa caranguejo, por conta da capacidade do câncer poder invadir outros tecidos ou outros órgãos. Os tumores são as massas anormais formadas a partir de uma proliferação neoplásica. E os tumores, eles são a segunda causa de morte em todo o mundo. E no Brasil, aproximadamente todo ano surgem 576 mil novos casos. Algumas obras, algumas literaturas trazem que dentre os homens, um dos tumores mais prevalentes são de traqueia, brônquios e pulmões, acometendo cerca de 15,3% desses homens, seguido do câncer de próstata e depois do de estômago. Entre as mulheres, um dos tumores mais prevalente é o de mama, com 16%, seguido pelo de traqueia, brônquios e pulmões e pelo de cólon e reto. É óbvio que essa prevalência, essa incidência, ela pode variar, né, de acordo com a pesquisa, de acordo com o grupo, com a faixa etária, com os hábitos daquele indivíduo, né? Então, esses dados, eles são atualizados diariamente e podem acontecer mudanças nesses índices. Uma neoplasia, ela vai ter crescimento desordenado, alterações nos genes que controlam o crescimento celular, possibilidade de invadir tecidos vizinhos, perda do fenótipo da célula normal e formação de um tecido diferente daquele original. A célula cancerosa, ela pode se duplicar, ela não responde a sinais celulares de inibição por contato, de inibição do crescimento. Então, elas, né, têm um crescimento descontrolado. Elas são capazes de resistirem à apoptose, que é a morte celular programada. Quando uma célula, então, está com alguma normalidade, uma célula normal, ela entra em apoptose, mas as células tumorais resistem, escapam dessa apoptose. A célula cancerosa, ela é imortal, então ela não alcança o envelhecimento celular.
Ela tem a capacidade de estimular a angiogênese, que é a capacidade de induzir a formação de vasos sanguíneos próximos àquele tumor. Essas células têm maior e mais rápida captação de glicose do que as células normais. O citoplasma delas é indiferenciado com organelas mal desenvolvidas e elas perdem a dependência do fator de crescimento. Então, eu falei para vocês, né, que o tumor, o câncer, né, ele tem início lá numa mutação no gene e te disse que o gene é um fragmento de DNA. Então, essa imagem, né, para te mostrar de uma forma mais clara esse gene. Então, aqui existe a célula. Dentro da célula, né, esse azul mais escuro é o núcleo. Então, essa é uma célula eucarionte com esse núcleo. Dentro do núcleo tem os cromossomos. Esse cromossomo é um DNA empacotado e novelado. E cada fragmento desse DNA é um gene. Então, quando acontece uma mutação nesse gene, isso pode induzir a formação de um tumor. E quais são os genes, né, associados aos tumores, associados às neoplasias? Então, tem dois tipos. Tem os genes proto-oncogenes, que eles são genes importantes para o processo de divisão celular. Então, são genes que controlam esse processo de divisão celular, mas que quando eles sofrem mutação, quando eles sofrem alguma alteração, eles transformam-se em genes chamados de oncogenes e induzem a formação de tumores. Então, oncogenes são genes que causam o aparecimento de tumores. E genes supressores de tumores são aqueles que controlam a multiplicação e diferenciação celular e evitam a formação de tumores. Então, quando esses genes que evitam a formação de tumores sofrem alguma mutação, são mutados, e eles também, né, nesse caso, pode haver a indução da formação de tumores. Então, quando tanto os genes pró-genes quanto os genes supressores de tumores são mutados, são modificados, pode haver a indução e a formação de tumores. Então, a mutação é um processo em que ocorrem alterações nos genes ou cromossomos, quando tem, por exemplo, a substituição, a deleção ou a duplicação de bases nitrogenadas. E existem dois tipos de mutação. A mutação gênica, que ela acontece no gene e é uma mutação de ponto, e a mutação cromossômica, que ela acontece em partes do cromossomo ou nos cromossomos inteiros. Então, a gênica é pontual e a cromossômica acontece no cromossomo inteiro. A mutação ela pode ser esporádica, que é aquela que acontece ao acaso, aleatoriamente, e ela acontece em células somáticas, sendo adquiridas durante a vida do indivíduo, e essa mutação ela vai originar os tumores esporádicos. Já a mutação hereditária é aquela adquirida por uma herança genética, e ela está associada aos tumores hereditários, e essa mutação pode estar presente em todas as células do indivíduo que possuem ela. Já a mutação germinativa, ela está presente na linhagem germinativa e é transmitida aos descendentes do indivíduo afetado. Lembrando que essa linhagem germinativa é o espermatozoide e o ovócito secundário. Mas quem são os agentes, né, que podem causar, que podem levar à formação de tumores, né, que podem levar à mutação nos genes? São chamados de carcinógenos químicos, físicos e biológicos. Os agentes carcinógenos são aqueles que causam danos genéticos, que interagem com o DNA e produzem essas mutações. Então, existem aqueles que são químicos, como, por exemplo, as drogas, né?
maconha, êxtase, cocaína, heroína, crack. Então, as drogas podem causar mutação e levar à formação de tumores. O excesso de medicação, pesticidas, corantes presentes nos alimentos, agrotóxicos presentes nos alimentos, substâncias tóxicas da fumaça do cigarro e compostos químicos nos embutidos são alguns dos agentes químicos que podem causar mutações no DNA e induzir a formação de tumores. Dentre os agentes físicos, tem a radiação não ionizante, como a luz solar e infravermelha, e a radiação ionizante, que é o caso do raio-x. Existem também os carcinógenos biológicos, que são os vírus. Então, 15% dos tumores malignos humanos são causados por vírus. O HPV, que é o papilomavírus humano, ele pode estar associado a diversos tumores. Então, 99% dos casos de tumores de colo de útero podem estar associados ao HPV, 71% dos casos de tumores na vulva e no pênis também podem estar associados ao HPV, 80% dos casos de câncer de ânus estão associados ao HPV, 25% dos casos de 35% dos casos de câncer de garganta estão relacionados ao HPV. E também tem os tumores de cabeça e pescoço que estão associados com esse vírus. Lembrando que os tipos mais agressivos de HPV e que têm relação direta com a formação do câncer são os tipos 16 e 18. Então, eles são responsáveis por mais de 70% dos cânceres cervicais. E a infecção persistente por HPV é uma das principais causas na formação de tumores. Lembrando que esse vírus ele pode ser evitado com a vacina, que tem tanto pelo SUS quanto pela rede particular. O vírus Epstein-Barr, que é o agente causador de uma doença chamada mononucleose infecciosa, ele pode estar associado ao carcinoma nasofaríngeo e aos linfomas. O vírus da hepatite B também é um fator de risco, ele aumenta ainda mais a chance do indivíduo ter um carcinoma hepatocelular. Lembrando que a transmissão desse vírus é por contato com sangue ou produtos de sangue infectados, contato sexual e transmissão congênita, e a prevenção desse vírus é pela vacina. O vírus da hepatite C é um fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. A transmissão desse vírus é pela exposição a sangue, produtos de sangue, objetos contaminados com sangue e transmissão sexual e perinatal. Infelizmente, contra esse vírus ainda não existe vacina, então a forma de prevenção é evitar ter contato com o sangue e usar preservativos. O tumor, benigno, a sua nomenclatura, ele vai receber o sufixo -oma, tá? Então, esse sufixo é acrescentado ao nome do tecido de origem. Então, por exemplo, o lipoma é um tumor benigno do tecido gorduroso, o condroma é um tumor benigno do tecido cartilaginoso e o adenoma é um tumor benigno do tecido glandular. O tumor maligno leva em consideração a origem embrionária do tecido de que se deriva esse tumor. Então, tumores malignos com origem nos epitélios de revestimento são denominados de carcinomas e aqueles com origem no epitélio glandular são chamados de adenocarcinomas. E acrescenta-se o local onde o tumor está localizado. Por exemplo, o osteosarcoma de fêmur está presente no fêmur. E osteosarcoma de pulmão está no pulmão. As neoplasias, elas podem ser classificadas em benignas ou malignas. As benignas, elas têm um crescimento organizado e lento, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Apresentam limites nítidos,
As células crescem unidas entre si e não infiltram, não invadem os tecidos vizinhos. As células formam uma massa esférica, geralmente é encapsulada, geralmente, né, não vai acontecer de gerar metástase, e os exemplos são mioma, lipoma e adenoma. Já as neoplasias malignas, elas têm um crescimento desordenado e rápido, bem diferente da imagem anterior, é infiltrativo, tem alta taxa de multiplicação, não é encapsulado, os núcleos são irregulares, podem levar a metástase, e o exemplo é o carcinoma de tireoide, de boca e de mama. Quais são, então, as características das células malignas? Elas têm grande aptidão para captar aminoácidos e sintetizar proteínas, porque elas têm um metabolismo mais acelerado e mais rápido do que as células normais. Elas possuem menor adesão entre si. Isso pode ser por conta das mudanças na membrana citoplasmática dela. Então, essas alterações levam a menor adesão entre as células malignas. Elas têm crescimento autônomo, independente. Elas sofrem multiplicação rápida e diferenciação celulares. Elas têm facilidade para se deslocarem ou pela via linfática ou pela via sanguínea. Elas induzem a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos próximos a elas. E elas têm capacidade de invasão e originar metástase e podem perder as suas funções celulares. O processo de formação de tumores é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Então, as células tumorais, elas originam-se de células normais que sofreram alterações no DNA. É um processo lento, é estimulado por carcinógenos, envolve 3 fases que são a iniciação, a promoção e a progressão. Então, a iniciação é a primeira etapa da oncogênese. Nessa etapa, os carcinógenos provocam mudanças no material genético e a célula alterada é capaz de multiplicar de forma independente. Após a iniciação, acontecerá a promoção, que é a segunda etapa para a formação do câncer. Então, os agentes promotores, como hormônios e fatores de crescimento, promoverão e sustentarão o crescimento dessas células que foram iniciadas. Essa promoção é a proliferação ou a expansão das células iniciadas e é um fenômeno indispensável para o aparecimento da neoplasia. E a terceira etapa é a progressão, em que a célula alterada já é cancerosa e tem um crescimento descontrolado. Então, aqui é para mostrar para vocês a iniciação, quando uma célula normal, ela é, então, mutada, ela sofre uma mutação. Após essa iniciação, tem a promoção, e após a promoção, tem a progressão. Então, aqui é um esquema para mostrar para vocês. Então, a célula normal, ela sofreu uma lesão no DNA, então, caracterizando a primeira etapa, que é a iniciação. Com isso, vai acontecer o crescimento daquela célula mutada, caracterizando a promoção, e depois acontece a progressão, que é quando tem uma multiplicação descontrolada. Essa imagem também mostra para vocês as 3 etapas. Então, essa primeira etapa, a iniciação, quando a célula, né, ela é mutada. Então, a célula normal do nosso corpo, ela sofreu uma mutação, uma alteração no seu gene por conta de um carcinógeno químico, físico ou biológico, ou essa mutação ela foi herdada. Após, então, ocorrer a iniciação, vai para a promoção, que é caracterizada por 3 estágios. O primeiro, que é a hiperplasia, quando essas células mutadas proliferam.
O segundo estágio, que é a displasia, que é quando essas células, né, que proliferaram, elas têm alteração no tamanho, na sua forma, alterações diferentes daquelas da célula, né, de origem. E o terceiro estágio, que é o câncer in situ, que ele ainda está localizado. E aí acontece a progressão, que é representado pelo estágio 4, que é quando esse câncer, esse tumor, invade, então, outros tecidos, outros órgãos. A classificação e avaliação do tumor é chamado de método do estadiamento. E esse método vai avaliar o grau de crescimento desse tumor, se ele é capaz de invadir outros tecidos, se ele é infiltrativo, se ele já disseminou ou não, se ele está em uma região específica ou já está de forma sistêmica. Então, essa classificação, ela é feita por uma equipe médica para chegar à conclusão de qual é o estágio, né? Qual é o nível daquele tumor e, consequentemente, qual vai ser o tratamento aplicado naquele caso. Então, a metástase, ela é a formação de uma nova lesão tumoral a partir de uma primeira, mas sem continuidade entre as duas. Para que uma metástase aconteça, né, quais são as fases para isso desenvolver? Então, primeiro, aquela célula tumoral maligna precisa se destacar da massa tumoral. Essa célula vai se deslocar, vai invadir os vasos linfáticos ou sanguíneos, vai sobreviver na circulação, porque como nós vimos na nossa aula de sangue, no sangue existem as células de defesa que vão tentar combater e destruir a célula tumoral, mas essa célula tumoral maligna, ela sobrevive nessa circulação. Essa célula vai aderir ao endotélio vascular no órgão em que ela vai se instalar, vai sair dos vasos nesse órgão, vai proliferar no órgão invadido e vai induzir a angiogênese, que é a formação de vasos sanguíneos próximos àquele novo tumor. Então, essas 8 etapas são as etapas para formar uma metástase. Mas essa metástase, ela é um fenômeno aleatório? Ela acontece ao acaso? Não, ela não acontece ao acaso. Ela não é um fenômeno aleatório. Então, aquele tumor primário, aquele primeiro tumor, ele promove alterações em órgãos distantes, preparando esses órgãos para receber as células que irão implantar-se e originar a metástase. Então, a metástase é formada por células com perfil genético diferente daquele do tumor primitivo. Então, as células malignas, elas possuem propriedades necessárias para implantarem-se em um determinado órgão antes mesmo delas caírem na corrente sanguínea. Então, aquele órgão onde a metástase será formada funciona como um solo fértil, esperando somente a célula maligna chegar lá e se implantar. Então, há uma comunicação entre a célula maligna do primeiro tumor com o órgão onde a metástase será formada. E as vias de disseminação da metástase são a via linfática e a via sanguínea. Então, aqui a célula maligna, ela se destaca desse primeiro tumor, ela se desloca ou pela via linfática ou pela via sanguínea e depois vai para outro órgão, aonde ela vai originar a metástase. Então, quando uma pessoa, tem um câncer de mama maligno, geralmente, na hora de retirar esse tumor, é retirado também os linfonodos, axilares. Para quê? Para evitar que essas células, se disseminem pelas vias linfáticas.
Então, há talvez, em alguns casos, a retirada desses linfonodos regionais. E existem as metástases dormentes, né, que são aquelas que surgem depois de um tempo, depois de um período do primeiro tumor já ter existido. Então, por exemplo, as neoplasias de pulmão e tireoide. Então, as células cancerosas, elas caem na circulação e implantam-se em tecidos, mas elas não crescem por falta de estímulo. Em algum momento vai aparecer esse estímulo necessário e elas voltam a proliferar e originar a metástase. E elas podem, nessa metástase, ela pode aparecer muitos anos após a retirada do tumor primitivo. Mas o nosso sistema imune, ele atua para tentar combater aquela célula neoplásica, tá? Isso acontece através de células T auxiliares ou TCD4, que produzem citocinas que atacam as células tumorais e impedem o seu crescimento. As células T citotóxicas ou TCD8 também vão perfurar as células tumorais, criando poros na sua membrana plasmática e destruindo, tentando pelo menos destruir essas células cancerosas. A célula, então, ela vai ser, né, vai ter o seu DNA, a célula cancerosa vai ter o seu DNA danificado. As células natural killer vão tentar destruir essas células tumorais e as células dendríticas também atuam na tentativa de eliminar essas células tumorais. Então, a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico reconhece essas células tumorais e tentam destruí-las. Só que o problema é que essas células tumorais, elas evadem, elas escapam do nosso sistema imunológico. Então, quando, por exemplo, uma célula dendrítica se aproxima do tumor, ela não é ativada, tá? A célula tumoral, ela consegue escapar da apoptose. Então, existem mecanismos que essas células tumorais desenvolvem para escapar da nossa imunidade e sobreviver no nosso corpo. E quais são as formas de tratamento das neoplasias? Então, existe a quimioterapia, que ela é sistêmica, consiste na administração de fármacos antineoplásicos em intervalos periódicos. Os objetivos são reduzir o tumor, aplicar em pacientes com metástase e minimizar a recidiva. Geralmente, ela é indicada para casos de leucemia, câncer de testículo, linfoma e pode causar efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais ou efeitos adversos são bem variados, tá? Pode ser, então, a queda do cabelo, a queda da imunidade, o aparecimento de parasitas oportunistas, vômito, diarreia, enjoo, mal-estar, dores. Então, esses efeitos colaterais, eles podem existir, mas eles variam de acordo com o paciente. A radioterapia, ela é usada para tumores bem localizados, sem metástase e sem invasão de linfonodos regionais. É um tratamento local, utiliza-se a irradiação ionizante que provoca dano ao DNA das células cancerosas, impedindo a sua proliferação. E o efeito colateral pode ser lesões na pele, na região que foi irradiada. Então, aquela pele ali onde sofreu a radiação, ela pode apresentar lesões parecidas com queimaduras. A cirurgia, geralmente, ela é realizada no tratamento dos tumores malignos que necessitam de margens de segurança. E a imunoterapia consiste na administração de substâncias como estimulantes, intensificadores e restauradores da função imunológica. Bom, então a aula sobre neoplasias era essa que eu queria abordar com vocês. Obviamente, né, que podem existir outros dados, né, que é mais aprofundados
aprofundados, mas basicamente esses são os tópicos importantes para vocês da área da saúde, tá bom? Muito obrigada, um abraço e bons estudos.